Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu vou trazer para vocês um vídeo muito interessante, um vídeo altamente elucidativo, um vídeo, claro, do mestre, do doutor, do professor Luiz Carlos Molion. É uma pessoa que sempre eu gosto de exaltar, uma pessoa muito solícita, sempre tirando minhas dúvidas, sempre me ajudando a evoluir, e não só na parte, né, do famigerado aquecimento global, mas e nas partes realmente interessantes, né, sobre o clima. Então, essa palestra foi em 2018 e estou trazendo para vocês aí, né, justamente para abrir mais os horizontes do mestre e simplesmente trazer para vocês a opinião, a verdade. Ele fala e prova, e simplesmente também para divulgar cada vez mais o trabalho do professor Molion. Tá certo? Então, fiquem aí no vídeo e se você não é inscrito no canal, inscreva-se, deixe seu like, não esqueça, por favor, de ativar a sinetinha, deixe seu comentário e não esqueçam também de divulgar esse vídeo. Ok? Muito obrigado, fique com o vídeo, até a próxima. Ex-secretário de Meio Ambiente, Frederico Miller. Dando continuidade a esse evento, nosso palestrante é bacharel em Física pela USP, Brasil, PhD em Meteorologia pela Universidade de Wisconsin, USA, pós-doutor em Hidrologia de Florestas pelo Instituto de Hidrologia, Inglaterra, é acadêmico do Instituto de Estudos Avançados de Berlim, é pesquisador aposentado do Instituto de Pesquisas Espaciais, onde foi diretor de Ciências Espaciais e Atmosféricas. Professor aposentado da Universidade Federal de Alagoas, professor colaborador da pós-graduação em Clima e Ambiente na Universidade de Évora, Portugal. Foi representante da América do Sul na Comissão de Climatologia da OMM e, dentre outras premiações, foi condecorado pela Sindra da Câmara Federal com a medalha Júlio Redecker, em 2013, por serviço prestado à nação. Atualmente, ele se dedica a consultorias e a proferir palestras sobre variabilidade e mudanças climáticas, diagnóstico e prognósticos climáticos, energias renováveis, dessalinização de água e desenvolvimento regional. Pedimos uma salva de palmas ao senhor palestrante Luiz Carlos Baldissero Molion. Obrigado. Agora vocês vão ter que me aguentar, pelo menos por 50 minutos. Entendo que a fome está chegando, mas a cerimônia foi longa. E a mensagem que eu tenho que deixar para vocês vai chocá-los. Eu vou demonstrar para vocês que a tendência do clima para os próximos 10, 15 anos, é de resfriamento global, baseado em dados. Portanto, quando fizerem propaganda de energia, não falem em diminuir o CO2, o gás carbônico. Aliás, vocês vão sair daqui, espero, não quero convencer ninguém, mas vocês vão sair daqui refletindo sobre esse aspecto, de que o gás carbônico é o gás da vida. E quanto mais tiver na atmosfera, melhor é para o ser humano. A constante do clima é ser variável. Então não podemos falar em mudanças climáticas, porque o clima está sempre mudando. Por exemplo, vamos fazer um histórico. Utilizando cilindros de gelo, você vai para um lugar como a Antártica, por exemplo, a estação de Vostok, fura o gelo até 3.300 metros de profundidade, e esses cilindros, eles contêm bolhas de ar que ficaram aprisionadas ao longo do tempo. Analisando a composição química dessas bolhas de ar, conseguiram reproduzir qualitativamente o nosso clima de 420 mil anos atrás, e que mostra, nos dados desses cilindros de gelo, que tivemos períodos com 6 a 10 graus superiores ao atual, sua temperatura, há 130 mil anos atrás,
há 240 mil anos atrás, há 320 mil anos atrás, nos picos dos períodos quentes entre eras glaciais. E no último 1 milhão de anos, nós tivemos 9 glaciações, cada glaciação dura 100 mil anos aproximadamente, e os períodos interglaciais mais quentes duram da ordem de 10 mil anos. Então, faço as contas. Se em 1 milhão de anos tivemos 9 glaciações de 100 mil anos, são 900 mil anos, portanto, 90% do tempo, esse planeta é mais frio do que é hoje. E nós estamos vivendo, nesses últimos 10 mil anos, um período atípico. E a história da humanidade está nesse gráfico aí, também, feito com cilindros de gelo, nesse caso, gelo da Groenlândia. 8 mil anos atrás, tivemos, então, um pico, o ótimo do Holoceno, em que a agricultura deixou de ser nômade e passou a ser fixa. Há 3.500 atrás, o período minoano, uma civilização que viveu na ilha de Creta e que foi destruída pela erupção do vulcão Santorini, prestava serviço para os egípcios. Então, um período também quente que levou a civilização egípcia e outras civilizações a se desenvolverem. Pouquinho mais para frente, o período romano, que também permitiu aos romanos dominar toda a Europa, costa norte da África, período de opulência, em que a agricultura ia muito bem e os povos dominados nem se preocupavam. Porque quando a barriga está cheia, ninguém faz guerra. Todo mundo come e vai dormir. Mas o Império Romano foi destruído quando começou a esfriar. E os nórdicos, então, sentindo fome, desceram e começaram a destruir o Império Romano. E com as secas que se estabeleceram na Ásia, os hunos também entraram e acabaram com o Império Romano. Mais recentemente, o período medieval, entre 900 e 1200 depois de Cristo, também um período muito rico. Sobrava tanto dinheiro que lembraram de Deus e começaram a construir as grandes catedrais europeias. Entre elas, uma das mais famosas, Notre-Dame, que é de 1100, período bastante rico, que deu origem ao Renascimento. Aí entrou um problema sério, que foi a pequena era glacial, aproximadamente de 1300, alguns dizem até 1850, mas eu estendo esse período até o início do século XX, 1915, 1917. Durante esse período, a janela de plantio diminuiu e as frustrações de safras eram frequentes. A população estava enfraquecida, esfomeada. Pestes, como a peste negra, mataram mais de 70 milhões de pessoas, de registro que se tem só na Europa. E grandes distúrbios sociais, dos quais o mais famoso é a Revolução Francesa, de 1789, que nós sabemos que o povo estava com fome e o povo acabou derrubando a nobreza. E agora vocês percebem, por esse gráfico, que a tendência dada pela linha verde é de, infelizmente, de retorno a uma nova era glacial. Mas ninguém precisa perder o sono, porque isso não vai acontecer amanhã. Provavelmente ainda vai levar da ordem de uns 10 mil anos. Até lá, quem estiver vivo vai se preocupar com o que vai acontecer. Na época que nós já temos termômetros, essa é um exemplo de 8 estações no Ártico. Olhem para esse gráfico. Até aproximadamente 1920, a temperatura estava baixa. 1920, deu um salto de mais de 4 graus. Pergunto, quanto gás carbônico o homem emitia para a atmosfera em 1920? Como é que eu vou explicar para minha avó que foi o CO2 que fez aquele salto de 4 graus? Impossível. E interessante que esse gráfico mostra que depois da Segunda Guerra, quando houve a globalização,
A indústria, então, passou a ser dos russos e dos americanos, que tomaram tudo. Começou a haver, então, a necessidade de gerar mais energia elétrica e, claro, termoelétrica sempre foi parte fundamental na matriz energética. O que aconteceu com a temperatura? Caiu de 46 até 76. Quer dizer, foi na mão, na contramão. As emissões de CO2 estavam aumentando e a temperatura diminuiu. E até hoje vocês percebem que ela não chegou nos mesmos níveis que esteve na década de 30, que foram os anos que registraram as temperaturas mais altas, embora os próprios pesquisadores da NASA massageiem os dados para tentar dizer que essa década tem sido mais elevada. Quer dizer, pós-guerra, o CO2 estava com 300 partes por milhão, 0,03%. Agora está em 0,0400. E as temperaturas não são tão elevadas quanto na década de 30. Me chamam de negacionista. Eu não sou negacionista. Eu não nego que houve um aquecimento entre 1976 e 1999, 2000. A divergência está que o painel intergovernamental de mudanças climáticas, com a sigla inglesa IPCC, diz que isso foi produzido pelo homem, emitindo mais gás carbônico e intensificando o efeito estufa. E eu digo que eu tenho provas que esse aquecimento foi perfeitamente natural. E vocês vão ver isso. Bom, eu estava fazendo meu doutorado nos Estados Unidos, no início da década de 70. Passei por aquele primeiro choque do petróleo, tá? Em 73. Meu carro fazia 3 km com 1 litro de gasolina, mas isso não fazia muita diferença, porque a gasolina lá era barata. Só o que estava acontecendo é que a temperatura tinha aumentado, e a partir de 45, 46, a temperatura começou a decrescer, invernos mais frios. O que a imprensa dizia naquela época? Estamos indo para uma nova era glacial. Então, o terrorismo da década de 70 era uma nova era glacial. Aqui não ficou de fora, não. O professor Jorge Giancaglia, do IAG USP, nesse artigo do Estadão, no dia 30 de junho de 74, meus amigos, estamos perdidos. Os invernos serão cada vez mais frios e a Terra vai entrar numa nova era glacial. E veja as capas da revista Time, 73, The Big Freeze, o grande congelamento. 77, The Big Freeze. Aí, em 76, o Oceano Pacífico, que estava frio, virou para quente e começou a aquecer. E agora é global warming, aquecimento global. Né? Cuidado, mas muito cuidado. É isso que a mídia faz. Então é interessante olhar para essas coisas, causas naturais. O Pacífico tem um modo em que ele aquece e esfria. Duas fases, uma fase quente e outra fase fria, que dura da ordem de 25 a 30 anos aquecendo, seguidos por 25, 30 anos de resfriamento. Não sabemos exatamente qual é a causa disso. Mas o ciclo em si é de 60 anos. Pergunto aos senhores e senhoras, quanto representa 60 anos na vida de uma pessoa? Eu diria que se ele começar a pensar com 20 anos de idade, que hoje já está mais difícil começar a pensar com 20, ele só vai ver um ciclo desse na vida. Aí sai por aí falando besteira. Isso é um ciclo natural. De 25 a 46, houve um aquecimento. De 47 a 76, um resfriamento, representado pela cor azul ali. De 76 até 98, 99, um novo aquecimento. E agora, lamentavelmente, vamos para um novo resfriamento.
Pacífico ocupa apenas 35% da superfície terrestre. Se eu somar todos os continentes juntos, dá 29%. O Pacífico, sozinho, é maior do que todos os continentes juntos. Somado ao Atlântico, né, chega, então, a 56% da área total do planeta. Os oceanos são o grande comandante do clima. Vocês vão ver isso aí. E parece ser coincidência. Os dados não são meus, são do Hadley Center da Inglaterra e do Climate Research Unit, a unidade de pesquisa do clima, na Universidade de East Anglia, na Inglaterra. Note que coincidência, 25 a 46, quando o Pacífico se aqueceu, a temperatura teve uma tendência de crescimento. O Pacífico esfriou, o clima global esfriou, o Pacífico aqueceu novamente e houve uma tendência de aquecimento. E agora está tendo uma virada. Ah? Parece ser coincidência, mas a variação dos oceanos é muito importante, porque a atmosfera ela é aquecida por baixo. As temperaturas mais elevadas estão aqui. A 10 quilômetros de altura, bem aqui em cima da Fiente, 10 quilômetros de altura, a temperatura externa é quanto? Você ouve o piloto falar. 45 graus negativos. Então, pelo menos existe 70 graus de diferença entre a superfície e 10 quilômetros de altura. Por que lá é mais frio? Porque o ar é muito mau condutor de calor e a chapa quente, a fonte de calor está aqui embaixo. Então, quanto mais distante você estiver da superfície, mais frio é. Portanto, se você vive num planeta com 71% de oceanos, quando muda a temperatura do oceano, e é persistente, muda por um período bastante longo, décadas, muda o clima. Naturalmente. Só não sabemos quais são as causas. Ainda a nossa ignorância é muito grande nisso. Outro grande controlador de clima, cobertura de nuvens. E vocês têm essa percepção. Num dia de céu claro, você sabe que a temperatura vai subir. E quando está coberto de nuvens, sabe que a temperatura fica baixa. Então imagina isso ao nível do planeta. Se aumenta a cobertura de nuvens, reflete mais radiação solar para o espaço exterior. E o planeta esfria. Porém, nós vemos com dados de satélite, aquela sigla, SCIP, é um projeto internacional de climatologia de nuvens por satélites. Infelizmente, os satélites só se tornaram operacionais a partir de 1979. Nem 40 anos de dados nós temos, numa Terra que tem 4,5 bilhões de anos de existência. Mas esses dados mostram que houve uma redução de 5% na cobertura de nuvens, equivalente a uma entrada pequenininha, chegando na superfície de 4 watts por metro quadrado. Mas multipliquem isso por 510 milhões de quilômetros quadrados, que é a superfície do planeta, e vocês vão ver o número de zeros que tem nessa quantidade de energia. Então, é claro que, se o Pacífico se aqueceu, e se houve uma redução na cobertura de nuvens, tinha que entrar mais energia, e o planeta tinha que se aquecer, naturalmente. E nos últimos 20 anos, dados de satélite, mostram que a temperatura está estável. Tem se mantido estável, embora haja alguns picos, como, por exemplo, o El Niño de 1997, 98. El Niño, vocês sabem, é aquele fenômeno que ocorre no Pacífico, em que há um superaquecimento das águas, que também nós não sabemos o porquê acontece. Mas os El Niños colocam tanta energia, tanto calor, na forma de calor sensível, como na forma de calor latente, ou seja, o calor que é usado para evaporar a água, esse vapor, quando sobe, se condensa, formando nuvens de chuva e libera aquele calor que foi utilizado. Note, isso é um processo termodinâmico reversível, não cobra nem 10% de propina
para devolver o calor para a atmosfera. Outro El Niño, em 2009 e 2010, aumentou a temperatura global de 0,5 grau. E esse último El Niño fantástico, de 2015 e 2016, já começou em 2014, provocou aquela seca severa em São Paulo, aumentou a temperatura do planeta em 0,86 graus centígrados. Então, no período que passamos, de 76 a 99, houve uma frequência muito grande de El Niños, e com isso houve um aquecimento natural, mas os dados do satélite mostram que a temperatura está estável, embora as emissões de CO2, principalmente pelos países desenvolvidos, tenham aumentado em mais de 10%. Portanto, vocês veem que CO2 não tem relação nenhuma com a temperatura. Quais são as estimativas que nós temos hoje, o nosso conhecimento que também não é lá essas coisas, que você vive de novo num planeta com 71% dos oceanos, é difícil você fazer pesquisa em cima de oceano. Custa muito caro. Estimativa do carbono global. Os fluxos naturais que saem dos oceanos, solos e da biosfera somam 200 bilhões de toneladas de carbono por ano. Qual a incerteza que nós temos nisso? 20% para cima, 20% para baixo. Quanto é que dá isso? Dá mais 40 bilhões de toneladas para cima, mais 40 bilhões de toneladas para baixo, um erro de 80 bilhões. Quanto é que o homem coloca na atmosfera? 9. Então não faz sentido nenhum tentar reduzir as emissões de carbono como quer o Acordo de Paris de 2015. É jogar dinheiro fora. Por quê? Porque se a barra de erro é 80 bilhões, eu não conheço as emissões das fontes naturais, para que eu vou me preocupar com 9? Quem fez engenharia aprendeu que quando eu não tenho conhecimento da segunda casa, ou seja, aquele segundo zero ali, logo depois do 2, não sei se ela é 240, não sei se ela é 160. Para que eu vou estar discutindo a primeira casa? É como um engenheiro que faz os cálculos estruturais até a 10ª casa decimal, depois aumenta num fator de segurança, multiplica por 5 para garantir que o edifício não cai. Faz diferença nenhuma. Então, muito poucas emissões para o dinheiro que eles querem. Eles só querem um fundo pequenininho, de 100 bilhões de dólares por ano, para reduzir as emissões. E o efeito estufa? O que é o efeito estufa? Bom, teoricamente, você tem gases que absorvem a radiação infravermelha emitida pela superfície. Qualquer corpo, estando acima do zero absoluto, do 0 Kelvin, emite energia. A gente emite energia. Chega a emitir da ordem de 600 watts por metro quadrado. Eu mais, porque meus metros quadrados são maiores. Esses gases absorveriam, então, a radiação que é emitida pela superfície e reemitiriam em direção à superfície, de tal forma que manteria o planeta mais aquecido, menos radiação escaparia para o espaço exterior, e com isso, mais radiação ficando no sistema, haveria então todas aquelas catástrofes de gelo, das geleiras, aumento de nível do mar, etc. Só que, embora tenha sido, digamos, alertado por Fourier, Joseph Fourier, em 1826, nunca foi comprovado cientificamente. E eu vou mostrar para vocês que, pela definição do IPCC, que é o grande defensor do aquecimento global, eles estão chamando de mudanças climáticas. Tá? Porque não aqueceu nos últimos 20 anos. Mas mudança tem subida e tem descida. Mas a mudança deles é só para cima. O que acontece com uma molécula de CO2? Aí, ó. Carbono no meio e oxigênio em cada ponta. Quando a radiação infravermelha é absorvida, a molécula fica mais excitada e passa por um nível energético maior.
Ocorre que para cada molécula de CO2, existe pelo menos 2.600 moléculas de nitrogênio, oxigênio e argônio. A nossa atmosfera é constituída de 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio e 0,9% de argônio, que é um gás nobre. Os três juntos formam 99,9% da nossa atmosfera. Então, se vocês fizerem as contas, se vocês lembram daquilo que vocês aprenderam na escola, número de avogado, não sei o quê, vocês chegam à conclusão que tem pelo menos 2.600 moléculas de novo, nitrogênio, oxigênio e argônio, para cada moléculazinha de CO2. Quando o CO2 fica excitado, a mecânica quântica diz que a eficiência em baixá-lo de volta para o estado de repouso é 10.000 vezes maior com choques elásticos do que se ele fosse emitir radiação. O que é isso? É o jogo de bilhar. Você pega a bola branca, impulsiona com o taco, ela vai, bate na outra e transfere a energia para a outra. É a mesma coisa que o CO2 faz. Ao ficar excitado, ele se choca com as outras moléculas que estão em volta dele, transfere a energia para essas moléculas, portanto, se ele gastou energia, ele não pode emitir. Ou seja, o conceito que o IPCC coloca no efeito estufa está errado. É claro que vai dar um aquecimentozinho pequenininho, mas nós não temos nem instrumento para ver, porque, afinal de contas, a concentração de CO2 é 0,04%, quando os outros gases constituem 99,9%. Portanto, essa coisa já vem de longe. O Protocolo de Kyoto, em 97, e agora o Acordo de Paris, 2015, reduzir em 5% as emissões humanas. Quanto é que dá isso? 0,3 bilhões. Quanto é que a natureza coloca? 200 bilhões. Quer dizer, se o erro é 80 bilhões de toneladas, reduzir 0,3 vai causar algum efeito? Nenhum. E o CO2, pior, vocês viram, não controla o clima global. Então, um fundo de 100 bilhões de dólares, na realidade, seria jogar dinheiro fora. Reduzir as emissões não leva a nada, mas leva a gerar menos energia elétrica. Porque quer queira ou quer não, 80% da matriz energética global é de carvão mineral e petróleo. E amanhã nós vamos discutir se petróleo é fóssil ou não. Existe uma teoria que diz que o petróleo se renova muito rapidamente. Então, reduzir as emissões significa jogar dinheiro fora e aumentar. Se os países não tiverem energia elétrica, como é que vão se desenvolver? Vai aumentar a miséria e a desigualdade. Os ricos continuam mais ricos e os pobres vão continuar mais pobres a levar esse plano adiante. E aqui vocês veem a hipocrisia que é tudo isso. A Alemanha acaba de instalar 23 termoelétricas a carvão. E 4 delas, que aparecem em amarelinho ali, ó, lignito, que é o pior carvão que existe devido à sua grande concentração de enxofre. Tem tanto enxofre que, em vez de ser preto, ele é alaranjado. 23 termoelétricas. Qual o total? 12 gigawatts de potência. Despachável. Isso que é importante. O que é despachável? Eólica, não tem vento, não gera. Solar, não tem sol, não gera. Hidrelétrica, não tem água, não gera. Termoelétrica, você apertou o botão, ele está funcionando. Isso é despachável. Quanto é que tem em Itaipu? 14 gigawatts instalados. Bate recordes mesmo de geração, presidente. Mas só roda em média 60%. Dá, então, 8 gigawatts confiáveis. Itaipu.
A Alemanha acabou de construir uma Itaipu e meia. Perguntem-se a si mesmo, para que um paizinho de 330 mil quilômetros quadrados, com 84 milhões de pessoas, quer toda essa energia? E fica óbvio, para continuar líder da Europa, dar o bem-estar social e emprego para a sua população. Vai emitir mais? É claro que vai emitir mais. Não tenha dúvida, eles têm carvão para 150 anos. Eles vão continuar emitindo, mas eles querem que a gente pare de emitir. E o Japão? Depois do acidente de Fukushima, fechou praticamente todas nucleares. Tem ainda uns 20% rodando de nuclear lá. Como é que mantém sua economia? Com o carvão importado da Austrália. Estão emitindo mais? Estão. Pelo menos eles foram sinceros e honestos que, quando na COP15 em Paris perguntaram: vocês vão reduzir a emissão? Não podemos. Pelo menos eles foram honestos. E está planejado nos próximos 10 anos, principalmente África e China, pelo menos mais de 1.600 termoelétricas a carvão. Vão continuar emitindo, não tenha dúvida. Então, não podem impor a nós que deixemos de emitir se eles não seguem o que eles estão propondo. Aí viriam as consequências do aquecimento global, começando pelas catástrofes. E é bom porque o aquecimento global, ele, vamos dizer assim, ele supre os seus sonhos de catastrofismo. Se você acha que vai aumentar tempestades, aumenta. Se você acha que vai aumentar secas, aumenta. Vai ter mais onda de calor, tudo, aquecimento global, mais furacões, tudo. É óbvio que um sistema físico que aumenta tudo ao mesmo tempo, certamente não aumenta nada. Sempre existiram problemas. Sempre existiram. A pior seca do Nordeste, 1877-79, descrita por Euclides da Cunha, em Os Sertões, 1902. É bom vocês lerem Euclides da Cunha, porque ele era um engenheiro e tinha uma visão ambiental bem sóbria, bem correta. A seca foi tão terrível que Dom Pedro II saiu de Petrópolis e foi lá para o Crato, no Ceará. E naquele discurso inflamado que ele fez, ele proferiu a seguinte frase: venderei até a última joia da coroa para salvar o povo nordestino. Como o imperador sabidamente tinha várias mulheres, ninguém ficou sabendo qual foi a coroa que ficou sem as joias. As secas de volta em 2015, 2016. Década com maior tempestades em São Paulo, 1941, 1950. A pior cheia de São Paulo, 1929. A pior cheia de Paris, 1910. Qual era as emissões humanas em 1910 na Europa? Pior furacão que entrou nos Estados Unidos, 1900. Matou metade da população de Galveston, no Texas. Depois dele, o Katrina foi pequenininho, comparado com ele. Então, as pessoas não podem confundir intensidade do fenômeno com vulnerabilidade social. No início do século, desse furacão, nós tínhamos 1,5 bilhão de pessoas no mundo. Hoje temos 7,5 bilhões de pessoas. Quer dizer, tem mais gente para morrer hoje do que morria antes com a mesma intensidade. Vejam, isso é importante, principalmente por causa do fenômeno demográfico. No Brasil, segundo o IBGE, 84% da nossa população vive nas áreas urbanas. Então, se dá um desastre desse, um fenômeno desse, numa área urbana, mata muito mais gente. E é um fenômeno global. 55% da população do mundo já vive nas grandes cidades. Então, a sociedade está mais vulnerável, especialmente a parte pobre da sociedade que ocupa áreas de risco. Então, não tem como. Aí cabe às prefeituras, cabe à Secretaria do Meio Ambiente, botar uma cerca e dizer, aqui não. E não fazer como foi o Morro do Bumba, no Rio de Janeiro, que o prefeito até eletrificou um lixão que existia lá, e a primeira chuva forte que deu levou tudo. Ou Petrópolis, em 2011, que matou mais de 1.000 pessoas.
mas não foi a primeira. Porque em 1967, janeiro de 67, na Serra das Araras, segundo os relatos, morreram mais de 1.700 pessoas. Teve ônibus que foi enterrado com todo mundo dentro. E no mesmo ano, em março, em Caraguatatuba, São Paulo. Então, esses fenômenos são recorrentes. E é claro que a vulnerabilidade aumenta. O aquecimento vai provocar o aumento do nível do mar. Eu estou perdido, porque eu moro na Pajuçara. Toda vez que eu estou olhando o meu apartamento, fico olhando para o Oceano Atlântico, para ver se ele vai subir ou não, porque senão vou ser obrigado a comprar uma lancha para poder chegar em casa. Olha aí a visão do History Channel, de Nova York, Manhattan, quando o nível do mar subir. Vocês estão vendo aqueles táxis amarelos que são característicos de Nova York? Não dá para ver, não é porque a fotografia não está boa. É porque eles foram convertidos em Yellow Submarines para poder chegar até os edifícios. Por isso é que não dá para enxergar. Al Gore, em 2006, aquele documentário dele que ganhou até o Oscar, diz que o nível do mar vai subir de 6 metros. No entanto, se vocês entrarem na internet e botarem assim, Al Gore, Montecito, Califórnia, vocês vão poder apreciar a mansãozinha que ele comprou no período de problemático lá nos Estados Unidos, em 2008, na crise. Valia muito mais, mas ele só gastou 25 milhões de dólares. Do deck da piscina, você olha aquele imenso, fantástico Oceano Pacífico. Eu perguntei, caramba, um cara que diz que o nível do mar vai subir de 6 metros, como é que ele gasta 25 milhões para comprar uma casa à beira do mar? Alguma coisa estranha tem. O IPCC, no relatório 4, em 2007, disse que o nível do mar vai subir de 59 centímetros. No relatório, o último agora, de 2013, foi mais audacioso e disse, vai subir 98 centímetros. Eu pensei, pô, com toda essa incerteza e erro que existe, por que não arredonda logo esses números para 1 metro? Não pode, porque 1 metro é chute, 98 é um cálculo preciso. Medir nível de mar nesse nosso planeta é missão impossível. Porque tem problema de onda, ventos, e também as tais das placas tectônicas. Quer dizer, a Terra é um planeta sólido, mas o sólido não é contínuo. Ele é rachado aí em placas. Uma se apoia na outra, quando uma movimenta, produz um terremoto, dispara um vulcão. São pelo menos 20 grandes placas. Então, o que acontece? Aqui está o drama da Europa. Veneza afundando. Em compensação, Estocolmo, com mais de 200 anos de medida de nível do mar, o nível do mar está baixando. Isso porque o marégrafo está grudado na superfície. Se a placa inclina, sobe numa ponta e baixa na outra, quem está na ponta de subida vê o mar afundar. E quem está na ponta de descida vê o mar subir. Não tem nada a ver com o nível do mar. Movimento de placa tectônica que é vagaroso, leva centenas de anos e que está ocorrendo. Vai desaparecer Veneza? Vai, aproveitem, vá visitar, bonito. Já vá com galocha, porque tem que andar no meio da água. E lá na Escandinávia vão ter que mudar a altura do pier, né, para poder chegar ao mar, que vai estar baixando. O aquecimento vai provocar o degelo das calotas. Eles se esquecem que a região tropical recebe mais calor do Sol durante o ano todo. O Sol fica entre o trópico do Câncer e o trópico do Capricórnio, e de volta, então, a região tropical equatorial tem excesso de calor, que é transportado pelos ventos e transportado pelas correntes marinhas.
No Atlântico, a corrente do Golfo leva o excesso de calor em direção ao Ártico. Aqui está essa corrente do Atlântico Norte, atravessa, vai banhar a Noruega, Inglaterra, faz com que eles tenham um clima ameno. Por exemplo, na Inglaterra, raramente no inverno a temperatura chega a 5 graus abaixo de zero. Na mesma latitude, lá no Labrador, no Canadá, é 50 graus abaixo de zero. Isso por causa dessa corrente quente. O oceano aqueceu. É a primeira vez? Não, olha. Essa revista, Monthly Weather Review, é da Sociedade Americana de Meteorologia. Ela existe ainda hoje. Note que em novembro de 1922, ela reporta uma expedição oceanográfica feita pela Noruega, chefiada pelo Dr. Adolf Hoyle, em agosto de 1922. Eles fizeram sondagens até 3.100 metros de profundidade e descobriram que a água estava entre 1 e 1,2 graus acima da média, por conta do excesso de transporte. Então, o que acontece? No Ártico, o gelo é flutuante. E vocês sabem que no iceberg, 10% está fora e 90% está dentro do oceano, está submerso. A água quente derrete parcialmente a parte submersa. Já não é mais 90%, pode passar a 87%, 85%. Só que aí a parte submersa não consegue aguentar mais o peso da parte aérea e a parte aérea colapsa, desmorona. Aí isso é aquecimento global. Tem nada a ver. Qual eram as emissões de CO2 em 1922? Para o Ártico ter derretido a ponto da Noruega ter mandado uma expedição oceanográfica para lá. Documentado. Que mostra que esses argumentos são falsos. Qual a origem de todo esse terrorismo climático? Modelos de clima. O que é um modelo de clima? É um código de computador. Um programinha de computador pode ter 1,5 milhão de linhas. Roda em supermáquinas, como essa que nós temos em Cachoeira Paulista, no INPE, que tem uma velocidade de 276 teraflops. Ou seja, ele faz 276 trilhões de contas por segundo para poder rodar esses modelos. Só que modelo é modelo. Eles dizem que eu sou contra modelo. Não sou, não. Quando eu vejo a Gisele Bündchen na passarela, eu digo, olha que modelo lindo. Mas os modelos de clima são terríveis, porque eles são muito limitados, particularmente o ciclo hidrológico. O modelo não acerta a quantidade de chuva daqui a 2 dias. 24 horas, 48 horas não consegue acertar a quantidade de chuva que vai cair. E os modelos de clima são pior, porque eles rodam por muito tempo. Então, um dos problemas sérios é o ciclo hidrológico, que é o termostato desse planeta. Quando chove, a água evapora, refrigera a superfície. Tem nuvem, refrigera a superfície. E os modelos não sabem simular isso de uma forma correta. O modelo também não sabe simular transporte feito pelos oceanos. Não sabe gerar El Niños, por exemplo. Enfim, modelos são incipientes, porque, veja bem, nesse último relatório que eles fizeram a comparação entre os modelos. Eles nunca fazem a comparação do modelo com a realidade, porque o modelo nunca consegue reproduzir o clima atual. Eles sempre comparam modelo com modelo, porque quando vai comparar, olha, aqui vocês têm à esquerda 130 modelos que foram usados nessa intercomparação para o relatório de 2013. E olha as observações à direita. Enquanto o modelo tende a aquecer todos os oceanos, na prática as observações mostram que do lado das Américas é mais frio, sempre, e do lado da Ásia e a Austrália é um pouco mais aquecido. Então, se os modelos tendem a superaquecer os oceanos, então sempre eles vão ter como resposta um clima mais aquecido. E, de fato, pelos modelos, em 2015 nós já deveríamos estar com 0,8 graus centígrados acima do que nós tínhamos na década de 90. E as observações que estão embaixo em azul e verde
radiosonda e satélite mostram que houve um ligeiro aquecimento da ordem de 0,16 graus, enquanto os modelos estavam projetando um aumento de 0,8 graus. Então, quando a Comissão de Agricultura da Câmara, acho que você não estava lá ainda, me convocou numa audiência pública, 7 pessoas, 6 a favor do aquecimento e eu contra. E o deputado que estava comandando a mesa disse: professor, o senhor fala primeiro. Eu queria que os outros falassem primeiro para depois descer o cacete. Mas fui obrigado a falar primeiro e terminei com esse slide que está aí. Ó. O IPCC e os seus comparsas brasileiros, painel brasileiro, eles não fazem previsão. Eles fazem projeções utilizando modelos que não representam os processos físicos que controlam o clima, e os cenários futuros de CO2 são imaginários, saiu da mente humana, portanto, são fictícios. Então, me acompanhem. Se o único argumento que eles têm para aquecimento global é resultado de modelo, se o modelo é ruim e os cenários são fictícios, os resultados são o quê? Sim, mas eu não podia falar uma palavra que eu gostaria. Então, fui obrigado a dizer que os modelos, os resultados, são meros exercícios acadêmicos, que não se prestam ao planejamento das ações humanas e do bem-estar social. Na verdade, tem 4 letrinhas que expressam bem melhor essa frase aí. LIXO. Modelo, resultado de modelo é lixo, não serve para nada. Modelos nunca foram validados, nunca conseguiram reproduzir o clima atual e nem conseguem fazer uma previsão para a agricultura, ou nem mesmo a seca de 2014 foi prevista com 3 meses de antecedência. Portanto, não servem para nada. E é isso que eles usam para dizer que a temperatura do mundo vai aumentar de 5 graus no ano 2100. Se ele não consegue prever agora, qual é a confiabilidade que eu tenho que o que ele está prevendo daqui a 100 anos vai acontecer? E fica muito fácil você prever para daqui a 100 anos. Vai estar todo mundo morto, ninguém cobra de ninguém e pronto. Simples. Então, pode fazer as suas projeções para 100 anos, não tem problema nenhum. Dura eu quando eu vou falar para os agricultores, que eu digo, a safra de 2018, 2019, ou projeção para daqui a 10 anos, aí pode me cobrar, que eu não espero morrer antes disso, não. Está mudando o clima? Tá. Só que, lamentavelmente, é para o lado errado, para o resfriamento. Se São Pedro me desse a chave, isso aqui é o molhão, você pode virar a chave para o aquecimento, ou pode virar para o resfriamento. Eu ia virar para o aquecimento, porque nós temos exemplos nas civilizações humanas dos últimos 10 mil anos, que toda vez que o clima esteve aquecido, as civilizações prosperaram. Mas, infelizmente, nós vamos ter que engolir um resfriamento. Agora, 10 minutos, dá para chegar até lá. Não pense que é uma nova era glacial que está chegando. No final desse período de resfriamento, talvez baixe a temperatura da ordem de 0,2 de grau, 0,2 graus. Mas vai ser manifestada por invernos mais frios. Entradas de massas de ar polar mais intensas que podem prejudicar a agricultura e a pecuária. Por quê? O Sol está entrando no mínimo de um ciclo que ocorre a cada 100 anos aproximadamente. Então, aqui é a série de Zurique, do Observatório de Zurique, desde 1749, mostra ali, em torno de 1800, o chamado mínimo de Dalton. Depois, no início do século XX, outro mínimo de atividade, e agora os astrônomos estão esperando, entre 2020 e 2032, o Sol vai estar de novo no mínimo de atividade que ocorre a cada 100 anos. E o Sol é a nossa fonte de energia. Portanto, se ele diminuir a sua intensidade, vai chegar um pouco menos de radiação aqui. A nebulosidade, a cobertura de nuvens está aumentando. E laboratórios já demonstraram
que quando o campo magnético solar enfraquece, a Terra é bombardeada por partículas de alta energia que vêm do espaço exterior, chamadas raios cósmicos. E esses raios cósmicos, segundo essa teoria, produzem mais nuvens. O fato é que nós sabemos que os satélites mostraram, esse é o mesmo gráfico de antes, que houve uma redução na cobertura de nuvens até 1999, 2000, e agora, segundo os dados do satélite, essa cobertura de nuvens já se recuperou em 3%. Então, se continuar aumentando, mais nuvens refletem mais radiação de volta para o espaço exterior e o planeta tende a se resfriar. E os oceanos, particularmente o Pacífico, já está demonstrando sinais de resfriamento. Portanto, esses 3 controladores do clima global vão nos levar a um resfriamento. Com o resfriamento, temos uma frequência maior de eventos Laninha, que é o resfriamento do Pacífico. Então, esse mapa mostra quais são as áreas do Brasil que têm uma relação entre os eventos El Niño, Laninha e as chuvas. Por exemplo, ali em laranja, o sudoeste do Rio Grande do Sul, parte da Argentina, mostra uma correlação altíssima. Toda vez que tem um El Niño, chove mais nessa região. Em contrapartida, o norte e nordeste aparecem em azul, com um coeficiente negativo, o que implica ao contrário. Quando tem um El Niño, chove menos no norte e nordeste. Se vão predominar os laninhas, o resfriamento deve ocorrer o contrário. O sul e sudeste, chover menos, e o norte e nordeste, chover um pouco mais. Note que no centrão, aí, Mato Grosso, aparece a área em branco. Significa que não tem uma relação correta com El Niño ou Laninha. Em El Niños fortes, pode ser que tenha uma coisa, mas, em geral, aqui foram usados dados de 1948 até 2014. Portanto, tem quase 70 anos de dados aí. E mostro, então. Se, notem, durante o período que o Pacífico ficou frio, representado ali por aqueles picos azuis, houve uma frequência maior de laninhas, com invernos rigorosos aqui. A última grande geada, que mudou a demografia desse país, foi 17 e 18 de julho de 1975. A geada negra que simplesmente acabou com o café no oeste do Paraná. Os gaúchos, paranaenses e catarinenses venderam suas terras e vieram para cá desbravar e fazer com que o centro-oeste se tornasse o maior celeiro do mundo. Um evento climático. De 46 a 76, constantes geadas severas. Ninguém podia aguentar aquilo. Passou um período, 76 a 98, 99, aqueles picos em vermelho. Frequência grande de El Niños, aquecer o mundo. E agora, lamentavelmente, pelos dados que nós temos, parece que a tendência realmente é de resfriamento. Aí, repito, não vai ser nenhuma nova era glacial, mas os invernos vão ser mais frios. Para quem se interessar, eu sugiro que o período que nós vamos passar agora seja semelhante a 61 a 75. Notem que o sul e sudeste aparece com uma cor verdinha, indicando uma redução de chuva. O centro-oeste não tem nada definido e a costa norte e oeste da Amazônia aparece com mais chuva. Então, é provável esse cenário que nós vamos ter em média anual. E é claro, durante esse período em que o Pacífico ficou frio, todas essas regiões das Chapadas, principalmente, chegaram até em temperatura, em média, 2 graus abaixo do que tiveram durante o período de 76 a 99, 2000. Em junho, julho e agosto. Portanto, a frequência de geadas pode aumentar, em particular, neste ano, preparem-se, porque há grandes indícios, uma grande probabilidade de se ter pelo menos uma massa de ar polar que seja intensa, bastante expressiva. Então, falam o clima. Clima não é físico, clima é estatístico. O que se faz? Eu quero a temperatura média
temperatura mínima média do inverno. Então, pego 90 dias de inverno, somo as 90 temperaturas e divido por 90. Uma média. Vai ser expressiva? Provavelmente não. Ela pode ser até acima das outras médias. Mas o evento que mata a planta, o evento que mata o animal, é aquele evento de tempo, o estado atual da atmosfera. Então, se eu tiver uma geada com temperaturas abaixo de zero durante 2, 3 dias, isso é suficiente para acabar com tudo. O animal, o boi de corte, o gado de corte, ele fica no pasto. O leiteiro é estabulado para tirar leite, mas o boi de corte fica no pasto. E se vier uma onda de frio dessa, ele morre de hipotermia. O animal fica com frio e acaba morrendo de frio. Portanto, quem cria gado, seria interessante ter umas árvores plantadas para o bicho entrar debaixo da árvore, porque debaixo da árvore nunca dá geada. Pode observar isso aí. E quem planta café, por exemplo, o caso da arábica no sul de Minas, se for uma geada boa, não tem como se defender. Tem que segurar o café que tem, não vender e se preparar para a outra safra do ano que vem. Só uma curiosidade para vocês. Por acaso vocês ouviram seu pai ou seu avô dizer que a Lua tinha influência no clima? Se você disser isso para um climatologista, ele vai dizer que você é um lunático. Mas os climatologistas estão errados. A Lua controla o clima de uma forma indireta, por meio de um ciclo chamado ciclo nodal lunar. O que é isso? É o plano da órbita da Lua, que muda num período de 18,36 anos. Ele atinge o máximo de elevação em 28,6 graus de latitude, com relação ao Equador, e 9,3 anos depois, ele está em 18,4. E depois retorna para a posição máxima. Quando ele está no máximo, a força gravitacional da Lua domina metade da superfície terrestre, todos os oceanos tropicais. Acelera as correntes marinhas, e as correntes marinhas levam calor em direção aos polos. Quer dizer, a componente da força gravitacional é na direção Equador-Polo. No Atlântico, nós temos a corrente do Golfo, e no Pacífico temos a corrente de Kuroshio, que faz com que o Japão tenha um clima mais agradável do que, por exemplo, a costa oeste americana. Quando ele está no mínimo, a força gravitacional é mais na direção leste-oeste. Então, olhando para isso, eu pensei, se a gente entrar na Wikipédia e perguntar qual é a causa do El Niño, ele vai dizer, o El Niño é uma oscilação natural devido ao Pacífico ter uma extensão muito grande, 18 mil quilômetros. Não tem causa nenhuma. Então, eu estou propondo que a força gravitacional da Lua seja a causa dos El Niños. Por quê? Olha essa tabela, a inclinação da Lua. Desde 1885. Alguém pode dizer, não, 135 anos é porcaria. Vai. Muito pouco dado. Está certo. Mas vejam que toda vez que a Lua está no mínimo, ali naquela primeira coluna, ocorrem El Niños fortes. 2015, 2016, 97, 98, 77, 79, 57, 58, 41, 42. Isso porque, na minha cabeça, a componente da força gravitacional da Lua, que a gente sabe mexe com as marés, acelera as correntes na direção leste-oeste, empilha a água quente lá do lado oeste do Pacífico, Austrália e Indonésia. Essa água começa a fazer pressão, empurra a superfície das camadas mais baixas do oceano, mais profundas, para baixo, e de repente o oceano responde, como se fosse uma mola que estivesse soltando, dispara uma onda que traz água quente aqui para o lado oeste. Então, para mim, faz muito sentido. Portanto, o próximo grande El Niño
vai ser em 2034. Como é longe, eu espero poder viver até lá para ver se essa teoria funciona. Ou seja, pode contar 4 anos antes desse 2034, começando provavelmente 2029, 2030, o país já vai começar um ciclo de mais 4, 5 anos de secas severas, principalmente no Sudeste. Então, terminando, clima varia por causas naturais, eventos extremos, secas, inundações, sempre ocorreram, independente do clima estar frio ou quente. O que nós temos que fazer, como a população é maior, temos que nos adaptar, projetar melhor a ocupação do espaço urbano e impedir que as pessoas ocupem áreas de risco. CO2 não controla o clima do mundo. Bote isso na cabeça de vocês. Ele não é um vilão, ele não é um gás venenoso. O CO2 é o gás da vida. Pensa na hipótese absurda. Hoje está com 400 partes por milhão, 0,04%. Pensa na hipótese absurda de diminuir essa concentração. Plantas como soja, que é uma planta C3, quando a concentração chega em 200, ela para de funcionar. A C4, como milho, tolera até 150. Por que ela para de funcionar? Bom, meu cardiologista disse que para começar a me chamar de gordo, eu vou ter que perder 30 quilos. Depois disso, ele vai começar a me chamar de gordo. Bom, então eu posso muito bem entrar numa dieta violenta aí, deixar de tomar cerveja, etc. E emagrecer os 30 quilos. Se aumentar a concentração de CO2 de 400 para 800 ou 1.200, a planta vai poder fazer regime? Claro que não. Porque como é que funciona a planta? Ela tem umas aberturas, chamadas estômatos, pelos quais há a troca gasosa. Vapor d'água e também absorve o CO2. Então, se a pressão parcial do gás aumentar, a planta vai ter que engolir mais CO2. E se ela engolir mais CO2, ela vai se tornar mais eficiente, mais produtiva. São mais de 1.500 relatórios publicados que mostram que a produtividade das plantas aumenta, em algumas até mais de 100%. Se torna mais eficiente, economizam mais água, inclusive, porque ela não precisa ter todos os estômagos abertos. Então, por isso o CO2 é o gás da vida. Quanto mais CO2 tiver na atmosfera terrestre, melhor é para a produtividade. Se chegar a 200 ppm, metade do que está hoje, as plantas C4, C3 param de funcionar, e se baixar um pouquinho mais, as plantas C4 também param de funcionar. E daí? Eu não como vegetal, eu sou vegetariano de segunda ordem, só como picanha, entrecote, mas para chegar a picanha, entrecote, precisa passar pelo estágio de boi. E boi come capim. Esse que é o grande problema. Senão, seria tudo mais fácil. Redução de emissão inútil. Energias renováveis são desejáveis. Mas cuidado, se para produzir essa energia renovável você gasta mais do que ela vai gerar, você tem que olhar o balanço energético. Se o balanço energético for negativo, a longo prazo não é viável. E claro que devido ao aumento populacional, quando eu falo essas coisas, eles me chamam de agressor ao meio ambiente, que eu não sou conservacionista. Eu sou conservacionista, mas com a cabeça no lugar. A conservação ambiental é uma necessidade que nós temos, que se nós destruirmos esse planeta, não tem outro. Mais próximo aí é Marte, mas a temperatura dele no verão dá uns 50 graus abaixo de zero, é um pouco difícil. Se for para o outro, Vênus, a temperatura da superfície é 480 graus. Não tem ar-condicionado ou cerveja que resolva esse problema. Então, vamos conservar o nosso planeta, para que a gente possa existir aqui até encontrar um novo mundo. Mas isso é independente. Aqueça ou esfria, se o IPCC tiver razão, e aquecer 5 graus, tem que conservar. E se eu tiver razão e baixar
uns míseros 0,2 graus nos próximos 10, 15 anos, também tem que conservar. Fica mais difícil quando esfria. Diversificar a matriz energética é importante. O Brasil tem que pensar que tem muito sol e a consequência, porque biomassa também é energia solar, que foi captada pela fotossíntese, que poderiam ser utilizadas. E amanhã eu vou mostrar. Está assegurada a minha... Então, está assegurada a minha apresentação amanhã, onde eu vou falar só sobre energias renováveis e coisas novas que vocês não ouviram falar ainda, como Escherichia coli, modificada por cianobactérias, que são bactérias de algas azuis e verdes, produzindo diesel. Veja que bonitinho. Hein? Paramos. A coruja é a ave da sabedoria. Eu botei um binóculo nela para ver se ela consegue olhar para o futuro com mais tranquilidade, com mais serenidade, mas com uma visão crítica. Não acreditem em tudo que vocês ouvem. Unanimidade em ciência é burra. Não quero convencer ninguém. Quero que vocês parem para pensar, porque nós já passamos por outras coisas. A eliminação do DDT, que era um inseticida fantástico e barato. Buraco de ozônio, produzido pelos gases de geladeira, que também foi outra grande farsa. Foi o maior golpe do século XX, o maior golpe comercial. E agora o aquecimento global. A quem interessa o aquecimento global? Não sei, mas vou fazer um pequeno resumo. Os países desenvolvidos querem que nós continuemos colônias. Antigamente, no colonialismo tradicional, era imposta pelas tropas que a coroa mantinha no país. Então, um cara como Tiradentes se rebela, é esquartejado. O colonialismo moderno se dá por 3 grandes linhas. Antes era financeira, como instrumentos como o FMI, a Argentina, coitada, vai estar lascada, né? FMI, Banco Mundial, Organização Mundial do Comércio, que diz o que você pode comprar, o que não pode, e quanto vai pagar para os outros. Segunda linha, tecnologia. Se você não desenvolve nada, tudo que você usa, você tem que pagar royalties, direitos autorais. E mais recentemente, ambientalismo, que estão aqui pagos por outros países para impedir que a gente se desenvolva. Isso é que está atrás do aquecimento global. É uma linha neocolonialista para que eles continuem emitindo o quanto eles quiserem e nós não podemos emitir, portanto, não podemos nos desenvolver. Agora, vamos para o coquetel. Tchau.